Valeu. E aí, moçada, boa tarde para vocês. De boa? Maravilha. Não, matéria é fácil, pô. Tanto que nem tem lista para você ver, né? Se a gente precisasse... É porque vai ser demorado. Para a gente poder quebrar o conteúdo é que vem lista, e quando não tem, dá para falar um pouquinho mais aí, né? Então fica mais facinho aí pra gente, né? Hoje a gente vai ver um pouco mais de trigonometria no ciclo, que a gente começou na aula passada. É bem fácil, na verdade, a ideia. A parte final, que é um pouco mais difícil, que é o que vocês realmente precisam usar muito na hora das provas, né? Até fiz uma pequena pesquisa aí para ver se a gente tinha conteúdo suficiente para montar uma listinha, mas tem pouca coisa na prova da SPSEC, então nem vale a pena, né? Então, a parte final sim, mas a parte inicial a gente só vai passar aqui o jogo rápido para chegar realmente nas identidades trigonométricas, que é o que interessa. Legal? Então vamos aqui lembrar alguns detalhes que nós começamos na aula passada e mais ou menos o que a gente vai precisar utilizar durante a nossa prova, né? Então, há 2 semanas atrás a gente falou um pouquinho sobre o que é cobrado basicamente sobre trigonometria na prova da SPSEC. E aí um detalhe que a gente viu lá é que você cobra muito equação trigonométrica e identidades trigonométricas. E elas costumam vir em conjunto, nada muito separado. Então, o que nós precisamos entender são as propriedades do ciclo para que essas duas coisas possam ser utilizadas. A parte da identidade com a parte das equações. Então, de forma geral, o que nós temos que lembrar quando se fala de um ciclo trigonométrico? Então, ele é a extensão da trigonometria no triângulo. Então, esse já é o primeiro detalhe. Sendo essa extensão, então nós temos agora os ângulos que não cabem no triângulo sendo considerados para cálculos trigonométricos. Então, enquanto num triângulo, para a gente poder fazer a trigonometria, a regra fala que eu preciso ter um ângulo de 90 graus, então, com certeza, o outro ângulo que sobrou, ele tem que ser menor do que 90. Então, veja, falar de trigonometria no triângulo é falar o que acontece só até o 90 graus. Não podendo nem chegar no 90, né? Tem que ir um pouco antes desse cidadão aí. A trigonometria do ciclo começa replicando isso. Porque quando eu olho no primeiro quadrante, nós estamos caminhando exatamente do 0 até o 90 graus. Então se liga que toda a parte triangular que a gente conhece se reduz a um único quadrante do ciclo trigonométrico. Daqui para frente, eu estou aumentando ângulos e aí, claro, a gente está aumentando as propriedades embutidas. Então, eu tenho aqui o 180, o 270 e o 360 completando a volta. Então, a gente já colocou uma volta como tudo que o ciclo trigonométrico traz para nós. Então, um ponto para a gente guardar é isso, né? O ciclo reduz, ou melhor, expande os ângulos do 0 até o 360. Só que você pode ir mais, né? O ciclo trigonométrico, ele é orientado. Isso quer dizer que ele tem para onde crescer e tem para onde decrescer. E ele tem uma orientação no sentido anti-horário da coisa. Quando você olha para cá, os caras aumentam. E se você olha no sentido contrário, eles diminuem. Então, a partir do referencial, você passa a ter ângulos que são maiores do que 360 e menores do que 0. Basta você pegar a referência que você está considerando. Então, se eu pego, por exemplo, 0 graus girando ao contrário, esses ângulos passam a diminuir. Então, eles se tornam negativos, né? Se você está no 0, diminuir do 0 é você ter coisa negativa. Então, por muitas vezes, o 270 graus é a mesma coisa que você olhar o ângulo de 90 graus negativo.
que é como se eu girasse para baixo. Né? Da mesma forma, se eu tomo 360 como referência e aumento, os ângulos passam de 360. E você começa a dar mais e mais voltas no ciclo. Então, na prática, o que aconteceu? Se antes você podia calcular coisas menores do que 90 graus, agora você pode calcular coisas com sinais positivos e negativos em qualquer sentido. Então, virou uma trigonometria de qualquer ângulo. Né? Qualquer coisa agora pode ser calculado. Basta você saber a localização em um desses 4 quadrantes. Lembrando que, por ser no plano cartesiano, a associação é que o cosseno faz parte do eixo x e que o seno faz parte do eixo y. Então tem sinal definido, né? Se por acaso alguém cair no segundo quadrante, eu vou estar com seno positivo, por exemplo, e cosseno negativo. Né? Então, isso é o que está mudando para nós. O ciclo induz uma trigonometria com sinal. Então, esse é o primeiro detalhe, né? Então, o que nós temos agora? Temos uma trigonometria para qualquer ângulo. Trigonometria para qualquer ângulo que você está trabalhando. Para tanto, a gente tem uma medida nova, né, de cálculo angular, porque só os graus agora não funcionam mais pela própria definição de grau. Então, a gente começa a trabalhar com as medidas em radiano. Então, agora você tem dentro dos radianos que o θ pertence aos números reais. Lembra que quando você fala de grau, o grau não fica localizado no mundo real, né? Ele é uma medida de grau, é uma medida diferente. O radiano não, ele é um número. Né? Tanto que tem um π envolvido ali na jogada. Então, ele é um número real de fato. Então, agora você está calculando para qualquer um, seja positivo, seja negativo. Nós temos o sinal da parte trigonométrica. Então, o sinal trigonométrico. E isso daqui vai depender do quadrante que você está localizado. Então, é muito comum que a gente se depare com o famoso cetáculo lá, né? Então, o seno, por ser a parte do eixo y, ela é positiva no primeiro e no segundo quadrante. O cosseno, que é a parte do eixo x, ela é positiva no segundo e no terceiro quadrante, né? Ou, desculpa, no primeiro e no quarto quadrante. E como a gente já viu que a tangente agora vai ser observada por seno sobre cosseno, então rola um jogo de sinal, né? Positivo com positivo, negativo com negativo, aquela coisa toda. De modo que a tangente ela é positiva no primeiro e no terceiro, né? Então você tem os sinais envolvidos aí dentro da sua trigonometria. O seno é positivo no primeiro e no segundo, a tangente é positiva no primeiro e no terceiro, e o cosseno é positivo no primeiro e no quarto quadrante. Só olhar para o ciclo aqui sem muito segredo, ver quem está para frente, para trás, para cima e para baixo. E o resto acaba virando jogo de sinal. Então, 2 detalhes para vocês, hein? Trigonometria para qualquer ângulo e sinal trigonométrico. O que isso implica na prática? Que muitas vezes a gente vai ter múltiplas soluções para as equações. Múltiplas soluções para as equações. Porque se pode valer para qualquer número, então nunca ou raramente a solução é única, né? Porque se eu pergunto para você agora, qual é o valor de x que faz o seno dar meio? Bem, aí vai ter que fazer toda uma análise, né? Para ele dar meio, eu preciso que seja metade do ciclo para cima. Então, esse tamanho aqui é o que eu estou procurando. Seno valendo meio. Quando você olha para o ciclo, eu tenho pelo menos 2 respostas, né? É isso aí. A resposta do segundo e do primeiro quadrante. Então, só um desenho já mostra que tem 2. Mas isso, claro, vai depender do tamanho do domínio que você está procurando, porque podem ser infinitas respostas. Então, essas múltiplas soluções, elas trazem para a gente a noção de família trigonométrica. E aí, essa família trigonométrica, ela diz para nós mais ou menos o seguinte, né? Vamos ver se o símbolo aqui consegue mostrar. É que o ângulo θ equivale a dizer que é a mesma coisa do ângulo θ multiplicado ou somado por 2k vezes π. Né? Em que esse k que eu estou considerando aqui, ele é um número inteiro. Então, dizer isso daqui na prática
Vamos lembrar a interpretação dessa coisa toda aí, né? 1 radiano para nós, só lembrando, significa dizer que 180 graus valem π radianos, né? Dentro da conversão de medida. Então, quando eu escrevo aqui, por exemplo, 2π radianos, é a mesma coisa que 360 graus. E aí a gente sabe que 360 graus significa você dar uma volta. Então, quando eu escrevo o ângulo nessa coisa, o que eu estou falando é que eu tenho um ângulozinho aqui, por exemplo. E se eu der uma volta de 360 graus, eu caio no mesmo lugar. Se eu der outra volta, eu caio no mesmo lugar. Então, os ângulos que dão uma volta completa têm que ter o mesmo valor, porque eles param no mesmo lugar do ciclo. Então, por exemplo, os ângulos de 45 vale a mesma coisa que 45 mais 360 na prática, né? Por essa questão que a gente viu. Então, aqui você tem um ângulo de 405 graus, né? E você poderia continuar dando volta. Se eu desse 2 voltas, por exemplo, que é 720 graus, caindo ali no 465, daria na mesma. Aqui eu estou dando voltas positivas, né? Eu estou andando no sentido de aumentar o ângulo. Mas poderia dar volta para trás, que é tirar 360. Então, menos 315 também tem o mesmo local. Você vai fazer a mesma coisa, né? Se eu estou aqui no 45 e ando para trás, parei no mesmo canto. Só que agora com angulação negativa. Né? Então, vocês têm que se ligar, e isso aqui sim a SpaceX gosta muito, que é escrever essas famílias. Então, as respostas normalmente vêm somados com esses dois κπ aí. É só a volta que você está dando para parar no mesmo canto. Legal? Então, de novo, se a gente fosse responder sendo de x igual a meio, então agora tem todo um segredo para responder essa parada toda, né? Porque eu vou ter que olhar quem é o primeiro grau que gera, né, que a gente fala que é a primeira determinação do ângulo. Uma vez tendo a primeira determinação, tem que saber se ele vai gerar senos positivos ou negativos. Descoberto esse cara, eu vou ter que adicionar 360 graus às nossas respostas. E aí esses múltiplos acabam virando infinitos para nós, né? Então o estudo do domínio tem todo um critério aí para poder passar por isso. Mas está de boa? Sim? É só um trabalho a mais que é considerado, que antes não tinha, né? Quando a gente falava do triângulo, sendo de x igual a meio, tem uma única resposta que é 30 graus. Agora não, agora tem uma cacetada ali diferente para poder completar tudo isso. Massa? Vamos botar mais pimenta aí. Um outro detalhe para vocês é que, ó, quando eu falo de ciclo, eu só tenho 2 eixos coordenados, né? Que é o seno e o cosseno. Só que a gente já tem uma definição de tangente, como sendo um cara pelo outro. Então, existe aqui também um outro eixo que é considerado o eixo das tangentes, que ele vem por uma pequena regrinha de 3. Nada muito complexo, não. Mas as tangentes, como a gente já sabe que tem que ter um único ponto de encontro, ele é um eixo que toca aqui no zero, vindo tangenciando o ciclo trigonométrico. Então, ele é um cara que fica ali do lado de fora, né? Um eixo suplementar aqui. Então, falou do eixo das tangentes, ele vai ficar ali, tocando no zero. E daqui agora a gente vai ganhar um outro detalhe, cara, que são as chamadas limitações. Ó. São as limitações trigonométricas. Veja o que rola ali. Quando você olha para o seno e para o cosseno, eles estão presos dentro da bola. Não tem muito o que fazer. Né? Quando você olha para o seno, o maior valor que ele vai chegar é o raio da bola, porque daqui ele já não passa mais, né? Já que você está pegando ângulos presos no seu ciclo. Então, qualquer um, peguei um ângulo aqui, esse vermelhinho, ele tem um valor associado de seno e tem um valor associado de cosseno. Cada cara que eu ando sobre essa bola vai ficar preso aqui dentro. Então, o maior valor que o seno e o cosseno chegam é o tamanho do raio da bola. Que nesse caso, por estar no ciclo unitário, tem raio 1. Né? Então, qualquer coisa que vocês forem calcular, independente do valor, ele vai ter que ter essa limitação acontecendo.
tanto o seno quanto o cosseno, eles estão presos entre -1 e 1, né, a depender do sinal. Agora a tangente não, né, bicho? Porque a tangente está do lado de fora. Então, como ela está do lado de fora, se eu pego esse ângulozinho aqui, por exemplo, e vou olhar o que acontece na tangente, ele dispara. Então, se eu for aumentando o ângulo, eu vou aumentando aqui os ponteiros do relógio, esse valor da tangente vai ficando cada vez maior. Então, o que rola? O seno e o cosseno são valores limitados, mas a tangente não é. Por estar do lado de fora, a tangente é ilimitada. Então, é o primeiro problema. Esses dois têm isso acontecendo, mas a tangente não. A tangente é ilimitada. Só que ela é super bizarra, né? Porque olha o que rola. Como a gente está olhando a tangente como sendo o seno dividido pelo cosseno, olhando nesse modelo, isso daqui é uma fração, né? Então, se é uma fração, vai dar ruim, dependendo do denominador. Porque o denominador já não pode ser 0, velho. Então, quer dizer que aqui eu ainda preciso que esse cosseno não seja 0. Porque se ele for 0, a tangente vai explodir. Então, ela é ilimitada e é descontínua. Porque ela não acontece nos valores em que o cosseno zera. Então, o que rola? Ela é grande o tempo todo, ela cresce muito para cima e cresce muito para baixo, mas em algum momento ela some. Então, ela tem o que a gente chama de uma descontinuidade. Ela vai subindo, só que no 90 graus ela deixa de existir. Porque no 90 graus eu passo a ter retas paralelas. Então, o ângulo não vai encontrar o eixo das tangentes. Então, a tangente ela é ilimitada, mas ela tem um problema de domínio, né? Só é válida se o ângulo for diferente de 90 graus. Só que, como a gente já viu, falar de um cara é falar de uma família inteira, né? Então, ele tem que ser diferente de 90 graus, mais a quantidade de meias voltas que você pode dar, não de voltas completas. Porque o que rola? Se eu estou no 90 graus, eu criei uma reta paralela. Mas se eu estou no 270, eu também estou numa reta paralela. Por sinal, é a mesma, né? Então, a tangente ela não pode acontecer nem no 90 e nem no 270. Então, veja, como essa diferença aqui é de 180 graus, então a cada meia volta a tangente desaparece. E como é só 180, deixou de ter o 2 aqui, ó. Por isso que só tem o π. Então, isso aqui na prática significa 180 vezes k, que é a cada meia volta. Então, é uma descontinuidade da tangente quando isso daí acontece, por conta do cosseno ser 0, tá bom? Então, 3 detalhes aí para vocês. O seno e o cosseno são limitados, mas a tangente não. E, além de tudo, ela é descontínua. Então, 2 funções contínuas com uma função descontínua. Esse tipo de questão já caiu na ESA algumas vezes, em que ele pergunta os possíveis valores que o seno pode ter ou que o cosseno pode ter. É só fazer uma conta rápida aqui envolvendo limitação, né? Normalmente ele fala assim, ó, sei lá, se o seno de θ é 2k mais 7 sobre 3, quem são os valores de k? Então, para isso aí ser um seno, eu preciso que seja menor do que 1 e maior do que -1. Aí você resolve uma desigualdade ali e está tudo certo, tá bom? Então, por condição de existência, isso aí acaba acontecendo para nós. E aí, a gente descobriria ali quem são os casos envolvidos. Legal? Então, mais uma característica aí para a gente envolvendo a parte de trigonometria, quando você junta todas aquelas tretas ali. Outro detalhe que acontece, então, né, quando você olha tudo isso, é a característica mais importante das funções trigonométricas, porque elas são periódicas. Periódicas para nós, assim como lá na física, significa que você tem repetições. Então, o que a gente está dizendo com essa história toda é que a cada volta você zera os mesmos valores, dá tudo igual. E que a cada meia volta também algo acontece, mas na tangente. Então, de modo geral, a gente tem que o seno e o cosseno são chamadas 2π periódicas.
Ou seja, elas se repetem a cada 360 graus. Enquanto a tangente não, ela é um pouquinho diferente. A nossa tangente, ela é piperiódica. Ela repete a cada 180 graus. Beleza? Então as repetições elas têm essa pequena diferença. A tangente a cada meia volta, enquanto o seno e o cosseno a cada volta completa. Você pode ver no ciclo, tá? Pega um ângulo qualquer aqui do terceiro quadrante, ó. Legal. Esse cara do terceiro quadrante, para descobrir a tangente dele, eu teria que ir lá para o eixo das tangentes. Então você vem por aqui. Pronto. A tangente seria esse valorzão todo aqui, ó. Não sei quanto é, mas o importante é que o ângulo do terceiro quadrante acaba tocando lá no primeiro. Então veja, a cada 180 graus você tem o mesmo valor acontecendo. Então sempre ela vem acompanhada de 180 em 180 graus para você achar o valor existente. Boa? Então essas são só as características básicas envolvendo a parte de trigonometria. É bem difícil na sua prova ter uma questão sobre isso. Normalmente é isso com outra parada. Que é o que a gente vai misturar daqui a pouquinho. Mas já deixo isso aí guardado porque vai ser fundamental para nós ali daqui a pouco na resolução das questões. Legal? Deixa eu apagar uns bagulho aqui, dar um tempinho aí para vocês. Só abrir um exemplo aqui, velho. Vou pegar uma questão da prova aqui. O K é só a quantidade de voltas que você está dando, então ele não faz muita diferença não. Você vai parar no mesmo lugar, sacou? Depende muito do domínio, só isso. Mas via de regra é só uma contagem. Então isso aqui é lá da prova de vocês, ó. Opa, faltou um P aqui, né? SP6, prova de 2015. Vou pegar uma mais antiga aqui. Ele pede para a gente resolver a seguinte equação, cara. 2 cosseno cubo subtraído de cosseno de x ou cosseno ao quadrado? Cosseno ao quadrado, depois somado com 2 vezes o cosseno de x, mais 1 igual a 0. É um negativo. E eu quero procurar as soluções desse problema aí na primeira volta. Então, com 0 dentro do intervalo 0 a 2π. Então, isso quer dizer aqui que o K está morto, né? De 0 a 2π, não deu volta nenhuma, você está preso na primeira. Quais seriam as soluções desse probleminha aí? Né? Então, a equação de grau 3, maluco. E aí? Né? Mas como é que a gente reduz uma equação completa de grau 3? Porque incompleta é mais fácil fazer redução. E a completa? Então, o primeiro detalhe, eu sei que todos vocês perceberam, é que olhar da forma que está difícil, né? Tem muito cosseno envolvido. Então, a gente faz aquela limpeza básica ali de troca de variável para ficar mais fácil. Então, onde tem cosseno de x, a gente troca por um y, por exemplo. Para ficar mais fácil de escrever, né? Então, esse aqui seria para nós equivalente à equação 2y ao cubo. A da aula passada não tinha cubo, né? Era uma equação de... Acho que era de cubo? Não lembro, não. Então, é bem semelhante àquela lá. Eu usei negócio de polinômio para resolver. Aqui a gente vai acabar precisando. Polinômio de grau 3, e aí? O que eu faço agora, velho?
Me diga uma. Dá certo, velho? O último termo é o indicador, né? Que você sempre procura. Véio. Então aqui você tem dois candidatos a ser raiz real, que seria o meio e o menos meio, né? Porque tem que dividir o último termo pelo primeiro. Mas tem uma regra polinomial lá que para vocês é bem tranquilo, né? Elimina a variável e soma os coeficientes. Véio. Se o resultado der zero é porque 1 é raiz. Então aqui 2 menos 1 mais 1 dá zero. Né? Então 1 é uma raiz da equação. Então o que a gente já tem aqui é a primeira resposta. Se eu somar todos os coeficientes e der zero é porque a última é 1 é raiz. Se a soma der zero, 1 é raiz. Porque se você botar 1 aqui, você mata todas as letras, sacou? Então, sempre que você somar os coeficientes e der zero, já foi. Ah, só. Não, aí é o que a gente chama de teorema da raiz real. O teorema da raiz racional fala que candidatos às raízes, eles estão na divisão do último termo pelo primeiro. Então, você sempre vai encontrar raízes racionais a partir dessa divisão. São os divisores. Os divisores desse cabra aí. O problema aqui, por exemplo, é que dá meio, né? Seria um problemão achar a raiz racional pelo teorema da raiz racional. Estava enrolado. Ele ia ter de fazer os testes para isso, né? Você teria que testar aqui se daria certo, o meio e o menos meio. Aqui tinha o cubo na espaçadeira da AFA. É? Então bem semelhante, né? Mas é parecido. Pronto, a ideia é a mesma. Então só se liguem nisso. Caiu o cubo lá na tua prova é porque a raiz é 1 ou menos 1, quase sempre, velho. Eles não vão botar nada que seja muito, muito complexo assim, né? Mas a parte boa é que se eu tenho a primeira raiz, aí fica mais fácil, né? Tendo uma raiz, você consegue descobrir todo o resto. Porque quando a gente tem uma raiz, dá para fazer redução, sim, pelo dispositivo Breuer-Ruffini. Né? O dispositivo Breuer-Ruffini, ele pega a equação a partir da sua primeira raiz e calcula o que seria uma de grau menor equivalente. Né? Então vamos lá ver o que acontece utilizando esse dispositivo. Então coloca aqui a primeira raiz, que é o número 1. Repete os coeficientes ali na ordem que eles aparecem. Então grau cubo, grau quadrado, grau 1 e grau 0. Repete o primeiro coeficiente, legal. E aí a ordem multiplica essa conta e depois soma. Funciona sempre para reduções de grau 1, tá, galera? Então é fundamental que você tenha só uma raiz. Quando você tiver duas raízes, tem que aplicar para cada raiz, é um dispositivo separado. Então vamos ver, 2 menos 1 dá 1, 1 menos 2 dá menos 1, menos 1 mais 1 dá 0, como deveria ser, né? O teorema do resto fala que se 1 é raiz, o resto da divisão aqui sempre vai ter que ser igual a 0. Está aqui a parte final. E o importante para a gente é o que sobrou aqui, né? Porque agora você tem um polinômio de um grau 1 a menos. Então, em cima é um grau 3, aqui embaixo é um grau 2. Então, esse aqui é o polinômio 2y ao quadrado mais y menos 1. Então, boa. Então, no fundo, né, só escrevendo, o que a gente descobriu aqui é que aquele nosso polinômio, só escrever ele completo, ele é a mesma coisa que y menos 1. Então, polinômio de grau que tem 1 como raiz e o que sobrou. Então, 2y ao quadrado mais y menos 1. Então, é um teorema de fatoração, né? O dispositivo Breuer-Ruffini, ele vai quebrando o seu polinômio a partir das suas raízes. Legal? Então, esse daqui está ok, essa parte já está resolvida. Agora é só resolver essa segunda parte. E aqui ficou mais fácil. Equação de grau 2, a gente sabe fazer tudo, né? Então, vamos lá, velho. Calcular aquela equação de grau 2, quais seriam as raízes? Deixa eu ver. Ixi, como vai dar quebrado, vamos por Bhaskara, né? O delta ali pra gente é 1 ao quadrado, 4 vezes 2 vezes 1. Então, isso é 1 mais 8, delta igual a 9. Então, o y que eu estou procurando é menos b, mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Então, as minhas outras duas soluções, menos 1, é isso, né? 4 dividido por 4, menos 1, bate. E a outra é, deixa eu ver, 2, 1 meio.
Pronto, achamos as 3 raízes da nossa equação. 1 menos 1 e meio. Boa. Então, esse pedaço aqui todo que nós fizemos, ele não tem nada a ver com trigonometria, né? Então, só para mostrar para vocês mais ou menos como é que as questões da SPSEX funcionam. Ela vai cobrar tudo isso aqui que a gente viu, acionado com alguma coisa. Nesse caso, ele cobrou com polinômio, né? Questões polinomiais. Então, agora vamos para a parte trigonométrica, que é o objetivo realmente da aula. Né? Então, preciso achar não o y, mas o x, né? Lá do começo da troca de variável que a gente fez, que é cosseno de x igual a y. Então, vamos para os 3 cálculos que a gente precisa aí para achar a resposta da questão. Então, o primeiro cálculo é a primeira raiz. Então, eu preciso que o cosseno de x lá no comecinho seja igual a 1. Então, lá do ciclo trigonométrico, eu tenho a primeira resposta. Né? Para o cosseno de x dar 1, o meu ângulo tem que ser igual a 0 ou 2π radiano. Essa parte é suave, galera? De por que é essa a resposta? 1 ou 2π? Cosseno de x igual a 1, lembra lá, né? O que eu estou dizendo aqui é que eu preciso, na parte deitada do gráfico, do eixo x, encontrar um raio igual a 1, que é o tamanho máximo. Então, para dar igual a 1, o ângulo está aqui, né? Então, eu estou no início do treco ou no final, quando você dá uma volta inteira. Por isso que deu 0 ou 2π, e valem as duas por conta desse domínio. Então, teria que estar ligado. Se por acaso aqui ele tira o final, se ele colocar algo assim, por exemplo, mudaria a minha resposta. Porque eu estou falando que não queria o 2π. Então, tem que olhar sempre o domínio que ele está procurando. Aqui ele incluiu, então entra na resposta. Por quê? Porque a questão aqui, só lembrando, ele quer a soma das raízes, tá? Então, se eu faço essa consideração ou não, eu mudo o resultado que ele quer lá da soma. Legal. A segunda seria calcular o cosseno de x igual a segunda raiz, que é menos 1. A segunda que a gente achou. Então, beleza. Sai daqui que esse meu x tem que valer π radianos. 180 graus. Mesmo raciocínio, porque agora eu estou indo 1 no sentido contrário. Fui lá para o outro lado. E o terceiro valor é calcular o cosseno de x sendo igual a meio. E aí o cosseno de x ser igual a meio, você tem duas soluções. Lembra, galera? Porque a gente está no ciclo, né? Então, fazendo um desenho rápido aqui, cosseno de x igual a meio é metade do tamanho que eu estou procurando. Então, eu tenho uma resposta para cima no primeiro quadrante e uma lá para baixo, no quarto quadrante. As duas positivas. No primeiro está fácil, porque para ser meio tem que valer 60 graus, que é a mesma coisa que π sobre 3. E a segunda, eu estou andando também 60 graus, só que para baixo. Né? Então, se eu estou aqui no 360 da referência e faço 60 graus para baixo, eu vou chegar no 300. Então, a minha resposta vai ser 5π sobre 3 radianos. Massa, então achamos todas as respostas do nosso problema. E aí, só para vocês se ligarem, numa parte clássica lá dos polinômios, né? Um polinômio de grau 3 tem quantas respostas? Via de regra. 3, só que o nosso tem 4, né? Menos 1, meio e 1 como polinômio na variável y, mas ela tem 0, 2π, π, 5 na variável x, né? Então, um polinômio de 5 respostas. Isso quer dizer que aquele teorema que a gente conhece não é válido se a variável for trigonométrica, né? A gente pode ter polinômio de grau 2 com infinitas respostas, né? Dado esse pedaço todo. E o resto agora é só somar. Quanto dá a soma desse bagulho aí, bicho? Que eu não sei, deixa eu ver. Π, 6π sobre 3, 2π, 3π, 4π, 5π, né? Então, a resposta do treco ali pra gente seria igual a 5π, velho. Então, pra gente aqui seria gabarito a letra D, dentro da ordem que ele pega pra nós. Difícil, né, moçada? Fazer isso na prova, eu acho que deve ser um bicho, velho. Muito tempo, cara, pra uma questão só, né?
É, bicho. É questão. Tempo na prova vale mais que qualquer outra coisa, né? Um item desse aí você pode. Pô, imagina, você faz tudo isso e esquece o, sei lá, 5π sobre 3. Quanto é que dá o somatório disso aí? 5π. Então, eu acho que não é uma questão boa para a prova, não, mas paciência, né? Tava lá, a gente acabou fazendo. Aqui caiu, a última que caiu nessa pegada aí, ó, foi em 2019. Pô, já tá na hora de cair de novo, então. Pois é. A do 19 foi bem fácil, né? A equação era essa daqui, ó, 2 cosseno quadrado. Então já ficou mais tranquilo, né? Mais 3 cosseno mais 1, exatamente. Então já não é mais cubo, já ficou, mas ficou de boa. Essa daí sim. Então aqui era só resolver um Bhaskara ali, achar as respostas, a mesma coisa. Qual é a soma das raízes? Acho que eles estavam sem imaginação, né? Será? Como não caiu ano passado, talvez caia. Com matriz, né? Matriz. Pô, com matriz é o bicho, mas normalmente é cálculo de determinante, né? Como é que funciona? Dispositivo Breuer-Ruffini é simplificação, redução de grau, tá? De um polinômio qualquer, sempre encontrando um polinômio de grau menor. Então, sempre que você usar o Breuer-Ruffini e fizer a conta, o resultado que você vai encontrar tem 1 grau a menos que o original. Sempre. Então, por exemplo, se eu tiver com uma equação x à quinta menos 1, 1 é raiz, né? Então, o dispositivo Breuer-Ruffini fala, eu pego a raiz, que é o número 1, pego os coeficientes. Então, o primeiro é 1. O segundo, o terceiro e o quarto têm que ser considerados. Porque o Breuer-Ruffini olha todos os coeficientes. Então, aqui seria 0 na quarta, 0 no cubo, 0 no quadrado, 0 no x, menos 1. Legal? Então, os coeficientes são 1, 0, 0, 0, 0, 0, menos 1. Boa. Então, só para lembrar que você sempre tem que pegar grau completo. Ele está à quinta. Então, quando eu fizer a conta aqui embaixo, o polinômio que eu vou encontrar aqui, ele necessariamente vai ter que ter grau 4. 1 grau a menos. Aí, qual é o processo? Eu repito o primeiro número, beleza? Aí, a ordem agora é multiplica pela raiz e soma com o elemento que está mais à frente. Então, aqui seria 1 vezes 1 mais 0. Então, aqui 2 vezes 1 menos 1. Isso, aí você vai fazendo com todo mundo, sacou? Aí, como é raiz, o último termo é sempre o resto da divisão. Então, por ser raiz, o último termo tem que dar 0. Não necessariamente vai ser. Se aqui eu coloco 2, eu poderia querer dividir por x menos 2. Só ia dar um resto diferente. Mas você pode aplicar o polinômio do mesmo jeito. Sacou? Porque esse aqui no fundo está fazendo a continha. X à quinta menos 1 dividido por x menos 1. Quando eu coloco 1 aqui, ó. Então, se você põe 3, é como se você estivesse dividindo por x menos 3. Sacou a ideia né? E aqui tem uma resposta. E a resposta que vai aparecer aqui é exatamente o que vem aqui embaixo no resto da divisão. Então, é só um jeito diferente de você dividir polinômios. Por exemplo, se eu quisesse dividir por x menos 3, para zerar embaixo é o número 3, né? Para zerar embaixo, então aqui eu colocaria o 3. Então, se eu quisesse dividir por x menos 10, o que eu vou fazer? Lá no dispositivo, eu vou botar 10. Né? Então, todo dispositivo Breuer-Ruffini é um polinômio qualquer dividido por x menos alguém. E o dispositivo sempre vai escrever o polinômio e esse alguém é o cara que vai ser multiplicado por todos eles. E o último termo da divisão sempre vai ser o resto. O resto da divisão. Então, ele é uma forma de calcular divisões por binômios, né? Por monômios de grau 1. Todas as vezes. Então, fica com isso aí na mente. Cai demais, cara. Quando a gente fala de SPSEC, basicamente vocês têm que saber duas coisas de polinômio, que é Breuer-Ruffini e teorema do resto. O resto pode jogar fora, que não usa pra nada. Agora, esses dois...
Esses dois é de lascar, bicho. Brilho fino e teorema do resto cai muito, muito mesmo. Que porra é essa? É o teorema do resto. P igual a QD mais R. Ave Maria. PQD paraquedista, professor. Não, isso aí eu conhecia, pô. PQD. É verdade, QD mais resto. Massa. Eu apanhei, bicho, pra polinômio. Ave Maria na vida, credo. Até entender tudo isso. O cara apanha e fala, fazer uma estrela ali. Não, mas aí depois que eu aprendi ficou fácil, pô. Mas até eu aprender, bicho do céu. Deu um trabalhão, velho. Esse negócio de apanhar e correr atrás pra mim só funciona com mulher. Só. E olhe lá, viu? Que a chance de você se lascar é maior. Eu não entendi até hoje, eu só faço mesmo. Acho que tudo aí que vocês passam eu não entendo nada, só decora e sai fazendo. Não, aí é pior, pô. Tá passando lá na prova. Isso é verdade, né? Eu tô estudando agora pra auditor fiscal, né? Então é um pouco disso. Assim. Eu entendo muita coisa lá, mas decore e vamos nessa. Eu só preciso acertar 70% da prova. Cai estatística? Uhum. A estatística é a parte mais fácil, mano. O resto é que é difícil. Fala um negócio desse. Ué, dentro do edital é, velho. Mas da contabilidade. Contabilidade é difícil demais, Ave Maria. É só contar, subir os dedos. Antes fosse, se fosse assim ia ser bom demais. Velho. Tudo que entra sai, né? Tem 3 de um lado, 3 do outro, e você vai fazer a conta. Não fecha, velho. Tá faltando o dedo aqui pra poder fazer a continha. Vai fazer a prova de chinelo e conta nos pés. Ah, é, quem sabe dá certo, né? Adicionando o resto das coisas ali. Boa. Pronto, agora vamos deixar o trem completo aqui, hein? E aí vocês já podem fazer a prova amanhã já. Pronto, aprendeu identidade trigonométrica e já era. Viu? Aí não precisa saber mais nada da vida. Chuta o balde aí, vamos nessa. Qual é o nome dos ângulos mesmo? Tipo, o ângulo de 30 e 390. É ângulo o quê? Que é esse, tipo, da mesma posição. São arcos côngruos que a gente fala, que eles são congruentes. É que esse nomezinho eu sempre esqueço. Não, nem precisa decorar essa merda não. São iguais, velho. São iguais. Eles estão perguntando se o ângulo tal com o ângulo tal era côncavo. Credo. Onde caiu isso? É mesmo? Nunca vi uma questão dessa não. Ah, só. Aí o ângulo tal com o ângulo tal são côncavos. Aí eu tenho uma cadeira de número falso. Entendi. É, são iguais, né? Ocupam a mesma posição. Legal, galera. Ó, identidade trigonométrica vocês têm que decorar todas. Não tem pra onde correr, não. Todas. São as 6, tem que lembrar todas elas. Porque senão o trem vai dar ruim. A primeira é a que a gente viu na aula passada. Né? Cosseno ao quadrado de um ângulo mais o seno ao quadrado desse mesmo ângulo tem que ser igual a 1. Porque o grande lance da SPSEX, ele vai querer que você monte a conta antes de resolver. Então, raramente vai vir como essa minha aqui, que tinha a equação montadinha. Ele vai querer que você descubra. Então, você vai ter que fazer algumas alterações lá para poder dar certo. Essa é a primeira delas. A segunda, a gente viu como derivada da primeira, né? Que era você dividir tudo por seno ao quadrado. Então, se você dividir tudo por seno ao quadrado, aparece que a cotangente mais 1 me entrega a... É por seno? Então, cossecante. Cossecante ao quadrado. A segunda. A terceira também sai da primeira. Agora é só você dividir tudo por cosseno ao quadrado. Então, dividir por cosseno, você encontra que 1 mais a tangente ao quadrado vale a secante ao quadrado. Essa daqui, ela cai demais. Essa daí é a única que você saber. As outras duas é balela aí, né? Mas a primeira, bicho, a primeira é fundamental. Principalmente por conta desse sinal maldito aqui. Porque se ele for negativo, tem outra fórmula. Então, o positivo é o que vai me dar igual a 1. O negativo tem uma pequena mudança. E para você chegar nesses caras aí das identidades, aí começa para o que a gente chama de soma de arcos. Né? Então, a soma de arcos, que também são identidades trigonométricas, porque é transformar um treco no outro, é quando você está somando ou subtraindo ângulos, não senos e cossenos, porque senão vira prostaférese.
tem que ser sempre no ângulo que você está fazendo a conta. Então, o primeiro detalhe é você resistir à tentação de fazer chuveirinho, hein? Por favor, velho. Não dá, de jeito nenhum. Então, aqui é muito comum o camarada distribuir e falar que isso aqui é seno de x mais seno de y. Então, esquece essa merda, velho. Esquece. Não vale, é uma fórmula feia, por sinal. Porque essa daqui não dá, velho. Então, se você quer fazer a soma de dois ângulos, massa, funciona. Seno do primeiro, cosseno do segundo, mais o seno do segundo vezes o cosseno do primeiro. Aí sim. Então você tem que quebrar isso daí. Aparece até o seno dos dois aqui, né? Mas tem que ter o cosseno para compensar. Então é um pouquinho mais difícil. Vou dar uma destacada no sinal aqui, que é a parte importante. Ó. Se é positivo, fica positivo. E claro, se você trocar esse sinal por um sinal negativo, a fórmula é exatamente a mesma. Só que com negativo no meio desses dois aí. Né? Seno de y, cosseno de x. Então entra aqui um menos na nossa continha. Legal? Então essa é a primeira das identidades. Seno A, cosseno B, cosseno A. A segunda é você substituir o seno por cosseno. Então vamos lá. Alguém aqui vai tentar provas mais avançadas, tipo ITA e AFA? Porque lá, AFA não, IME, né? ITA ou IME, porque lá tem outras identidades que vocês precisam saber, né? Além dessas aí. Né? Tem os cubos e tal, coisa que a gente não faz para a prova da SPSEX. Pra quê, né, mané? Verdade, velho. No caso do cosseno, a fórmula é parecida. Né? Cossa A, cossa B, inverte sem saber. Só passa no item do IME quem ama o que tá fazendo. E olhe lá. Então, o que é positivo vira negativo e o que é negativo se torna positivo. Tem uma pequena inversão de sinal aí, tá? Isso aqui acontece, se vocês quiserem um pouquinho de teoria, porque uma das funções é par e a outra é ímpar, né? Uma função par preserva sinal. Uma função ímpar inverte sinal. Então, por conta dessa propriedade de paridade lá das funções, isso daí acaba acontecendo, beleza? Então, ó, a primeira é fundamental pra gente. A segunda é extraordinariamente importante. Essas caem muito, velho. Né? Essas de soma de seno e soma de cosseno cai bastante lá na hora da prova. Então vamos pegar aqui um exemplo também da prova da SPSEX. Ó. SPSEX da prova de 2019, já é uma prova mais recente. Né? A equação é essa. Cosseno de 2x menos cosseno de x é igual a zero. E aí? Quem é o x pra gente? Vou só botar o domínio aqui para a gente não errar, né? X dentro do intervalo 0 a 2π, aí só se ligar porque é cochete no primeiro, parênteses no segundo, tá? Aí vai dar já. E aí? Cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x menos cosseno de x igual a zero. Ah, isso aí, velho. E depois? Faz as contas aí. Aí depois você vai vendo o que vai dando aí, quebrando isso tudo, né? Então, ó, o grande detalhe desse exercício está aqui, né? Nessa parte. Ó. Porque apareceu um 2x ali na jogada. Velho. Então, o primeiro passo é você enxergar isso daqui como uma soma. X mais x. Né? Menos o cosseno de x igual a zero. Porque olhando como x mais x virou uma soma de arcos. Né? Eu estou fazendo uma soma de dois camaradas. Então, o que a fórmula lá fala pra gente? Ó, como estão iguais, aqui vai aparecer cosseno de x, seno de x, seno de x. Então, no fundo, olha aqui que aparece. Véio. Cosseno com cosseno é cosseno ao quadrado e seno com seno é seno ao quadrado, que é aquilo que a gente falou no começo. Ó. Só que agora, entre essas duas funções, tem um negativo. Então, é uma função um pouquinho diferente. Ó. A identidade fala que se você pega o quadrado do cosseno com o quadrado do seno e soma,
o resultado tem que dar 1. Essa identidade está falando que o quadrado do cosseno menos o quadrado do seno dá cosseno de 2x. Né? Então, é uma identidade um pouquinho diferente e é nisso que eles vão cobrar a gente. Né? Então, fica aí o primeiro detalhe, usando o arco duplo. Né? Só que da forma que eu cheguei, também não resolve, né? É isso aí. Né? Aí agora eu vou tirar esse seno aqui da jogada. Porque se for só cosseno, eu sei resolver. Então aqui eu vou manter o primeiro deles, cosseno ao quadrado. Só que no lugar de seno ao quadrado, aí eu faço essa substituição. Isso aqui é a mesma coisa que 1 menos cosseno ao quadrado. Menos o cosseno de x igual a 0. Agora sim, né? Porque agora a gente só tem cosseno aí na continha, né? Então, ó, menos com menos vai dar mais. Então, cosseno com cosseno são 2 cossenos quadrados, menos o cosseno de x, menos 1, igual a 0. E essa aqui a gente já fez hoje, né? Estava lá bem na continha ali da ponta, era exatamente essa estrutura, né? Então, daqui para frente é só fazer o Bhaskara e a gente já tem a resposta. Então, aí é que é o grande calcanhar das questões de trigonometria, né, bicho? Lembrar esse tanto de fórmula antes de fazer um monte de conta. Porque depois ainda tem um mundaréu de conta envolvido ali nas trocas de valores, tá? Então, aqui as identidades utilizadas foi essa de arco duplo, né? Cosseno de 2x é cosseno ao quadrado menos seno ao quadrado. E depois a relação fundamental, que o seno ao quadrado eu poderia escrever a partir dessa fórmula, né, passando o cosseno para lá negativo, como 1 menos cosseno ao quadrado. E você sai arrebentando conta aí e vê o que vai dar. Menos seno ao quadrado de x, que é essa daqui de cima. Né? É a mesma daqui de cima, só que aqui fazendo com ângulos iguais, ó, x mais x. Ficou? Então fica cosseno ao quadrado menos seno ao quadrado. Né? Então aqui é só com valores iguais, sacou? Trocar aqui pelo mesmo valor. Então são os chamados arcos duplos. Assim, é uma fórmula a mais, mas é só um derivado daquele dali, né? Quando os valores são iguais. Então tem a soma de arcos e tem, claro, pra gente os arcos duplos. Né? Então, arco duplo porque vai aparecer o 2 na jogada. Perguntei para vocês do ITA e do IME, porque lá cai os arcos triplos também. Quando são 3x na conta. Aí fica uma fórmula... aí fica uma fórmula bem grandona. Né? Mas deixa quieto. Aqui a gente pode ficar só com essas duas mesmo para a prova da SPSEC. O senhor sabe quantas questões que são na prova do ITA? Cara, nem sei mais. E dá tempo de fazer? Tem que dar, né? Porque... Mano, não. Eu faço pra somar. Então tá aí as duas formulazinhas pra gente dos arcos duplos. Tem a outra também, né? Essa daqui a gente... Não, olhando agora, essa luz até que não era difícil. Se você tivesse, tipo, conhecimento da... decorou a fórmula aí. Esse negócio decorado não é um raciocínio. Não, longe disso. É só troca de valor mesmo. Trocar e ver o que vai dar. Só botar a terceira aqui, que em algum momento a gente vai utilizar para as tangentes. Né? Caso a gente precise também da fórmula da tangente, temos ali o terceiro elemento. Legal, galera? Então, o grande objetivo está aí. Como lembrar esse tantão de fórmula lá na hora da nossa prova e ainda resolver as equações que vão vir depois. Deixa eu pegar mais uma aqui para a gente. Esse aqui a gente já fez, vai com tangente, da tangente ao cubo. Aqui, uma envolvendo matriz, que vocês tinham falado. Achei que eu vou apagar aqui, maluco.
Tranquilo. Dessa vez que botou parâmetro do colchete ali depois disso. Não, é ele que colocou. É porque quando o intervalo é aberto é porque o último termo não entra. Então agora seria você ir do 0 ao 360, só que não pode ser 360. Pode ser 359, Vírgula 9. 9, mas o 360 não pode, né? Intervalo aberto. Então esse daqui vai ter uma resposta a menos, até porque o cosseno de x vai ser 1 aqui em algum momento. Velho. Aí você vai tirar essa parte de intervalos. Normalmente é lá no comecinho mesmo. É um saco, né? Porque é bem difícil cair uma questão de intervalo, mas aí cai assim no meio da questão para poder lascar a gente. Será que essa eu já fiz? Acho que eu não fiz não. Não, fiz ainda não. Vou tirar aqui, tá? Só para botar o enunciado, que vocês vão pensando aí enquanto a galera só termina de copiar aquela parte. Isso aqui foi da prova do ano passado, hein? Então, exemplo 3, prova da SPSEX, ano passado. Então, ela é bem simples. Imagina que você tem um octógono regular. Agora eu estou na dúvida se é passado ou retrasado. Mas vamos ver. Octógono regular, velho. Quando você olha a circunferência circunscrita, tem raio R. Então, a circunscrita tem raio R. Então, qual é o raio da circunferência inscrita? A pode começou a ser até do hexágono, velho. Ixi, agora, mané. O cara botou aí o octógono pra gente. Então, tem um octógono, o raio da circunferência circunscrita é R grande. Qual é o raio da circunferência inscrita? Dá pra fazer por proporção isso daí? Não. Não? Não. Pô, porque você tem 6 lados inscrita, é de 3 sobre 6. Desenha, mano, desenha. Aí você tem 8. Pior que vai dar bem diferente. Ainda mais que tu não sabe o lado, né? E aí ele só me deu o raio, eu teria que fazer a transformação ainda. Mas não tem proporção, não. E aí, como é que sairíamos dessa treta aí toda? Hã? Pergunta qual é o raio da pequenininha. Duas bolinhas, um octógono entre elas, né? E ainda tem isso, né, mané? Não tem o desenho, velho. Não tem mesmo, não. Não tem o desenho, não. É tipo, vai ter um triângulo, esse daqui vai ser o raio grande, esse vai ser o raio pequenininho. Isso aí. É isso aí mesmo. É nessa parte aí mesmo.
Como é que passa do triângulo? Aí não dá pra maior, É. E aí, sai alguma coisa de bom daí, bicho? Das ideias? Converter uma circunferência em volta. Aí, porra, sei lá. Aí você vai fazer. Eu parei de chutar. E não, Pitágoras aí é mais difícil, porque você não tem o valor dos catetos, né? É, por isso que eu falei. Professor, o triângulo é regular? Isso é regular? É isósceles. Porque só esses lados aí que são. O único que aparece triângulo equilátero é no hexágono. Daí tem uma formulazinha que Ah, por isso que eu sabia fazer no No hexágono. hexágono dá regular. tipo assim, o raio dela vai ser a altura desse triângulo, das ossos. Isso. Ah, e não tem uma formulazinha que tem hexágono, não. Não. Porra, Qual que é as alternativas aí? É porque ainda tem Ixi, isso, né? calma aí. Alternativa, bicho. É porque- R sobre 2, Não dá pra saber o que vai fazer. 1 mais raiz de 2. Essa é a primeira. Aí as outras aí vão botando os valores aleatórios, né? Então, 1 mais raiz de 3. De onde é que surgiu o número? Pois é, mano. É de alguma forma que eu não letei, velho, de dois aí. Aí, 2 raiz de 2. 2 raiz de 3. E um negativo. Um desses aí é o nosso raio. Vamos lá, vamos entender o desenho aqui, porque o resto tem uma pilantragem aí no meio, para variar, né? Então, a ideia central, tá bom? Você tem aqui um hexágono, ou desculpa, um octógono. Então, não vou fazer tudo não, só fazer essa parte aqui. Imagina que ele continua, né? Tuf, tuf, tuf. E aqui tem o centro dele, velho. Então, massa. Se a bolinha tá por dentro, o raio tá na escrita, então ele tá aqui. Esse é o raio da pequena, que vai ficar por dentro. E no caso da circunscrita, o raio vem para o vértice. Então, quando você olha nesses dois pedaços, aqui tem um raio grande. Isso é tranquilo aí para a cabeça de vocês? Então é mais fácil que tentar fazer o desenho todo, sacou? Porque botar no octógono pode acabar dando ruim, velho. Então é só lembrar que no caso do raio circunscrito vai para o vértice, no raio inscrito vai para o lado. É isso. E aqui você acaba formando um ângulo de 90 graus. Então qual é o segredo desse exercício aí? Você tem, de certa forma, um cateto e uma hipotenusa aqui. Né? Quando você olha em um desses triângulos. Eu preciso achar um ângulo, que aí a ideia vai dar certo. E o ângulo que eu vou achar é o do meio aqui, ó. Esse cara todo. Esse vai ser o salvador dos nossos problemas. Porque o que a gente já sabe, velho? Isso daqui, para nós, equivale a um ângulo central. Imagina, você está com uma bolinha, e aqui no meio você pegou um pedacinho assim, ó. Então você tem um ângulo central. A pergunta é, quantos pedacinhos de pizza desse eu estou formando? No caso da bola, se você descobrir a quantidade de pedaços, você achou o ângulo do meio. Aí bem, como esse daqui para nós é um octógono, então eu vou ter que acabar pegando 8 pedacinhos desse. Legal. Então esse ângulo θ, aqui do meio, né, esse central, ele acaba funcionando como a bolinha toda, que é 360 graus, dividido em 8 pedaços. Tranquilo? Né? Então eu estou pegando esse desenho aqui basicamente, fazendo aqui uma divisão em 8 partes. Meu desenho não ajudou ali, mas acho que fica a ideia. Ou seja, cada ângulo central desse tem que valer para nós 45 graus. Ah, bicho, então já apareceu um ângulo que nós conhecemos, né? Esse ângulo todo é 45. Isso quer dizer que como você cortou um triângulo isósceles no meio, quando eu olhar metade dele, claro, você vai ter metade do ângulo, né?
Então aqui é θ sobre 2, R pequeno, R grande, ângulo de 90. E aí se eu estou olhando aqui para esse ângulo lá de cima, nós temos cateto adjacente e hipotenusa. Então a relação que usa cateto adjacente e hipotenusa é o cosseno. Então cosseno de θ sobre 2 é a mesma coisa que Rzinho sobre Rzão. E é agora que vem o veneno desse exercício aí. Como é que eu calculo o cosseno de θ sobre 2? E aí, bicho, aqui a gente vai criar uma identidade, velho. Pô, é só chamar o ângulo central de 2θ. Pode ser, seria uma forma de fazer e ele ser um θ só. A ideia é a mesma, mas o importante é a identidade que vai aparecer. Nós já aprendemos isso daqui, né? Ó, que cosseno de 2x é cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x. E a gente também já sabe que se eu, ao invés de somar, ou subtrair, somar, né? Então o resultado da continha tem que ser igual a 1. Então se eu somo essas duas aqui, o seno cancela, e aí você acaba criando uma terceira identidade, que é que o cosseno ao quadrado de x é 1 mais cosseno de 2x sobre 2. E no que essa vai ser importante no exercício? Olha só, ela associa um ângulo com o dobro. Ou, se você preferir, um ângulo com a sua metade. Que é exatamente o que eu tenho aqui, ó, a metade de um ângulo. Então, para todos os efeitos, isso daqui é a mesma coisa, numa troca rápida, 1 mais cosseno de 2 vezes θ sobre 2 é a mesma coisa que o cosseno de θ sobre 2, com tudo dividido por 2. Tranquilo? Só troquei o x por esse ângulo maluco aí, né? θ sobre 2. Só que como isso aqui cancela, olha lá, eu acabo descobrindo então que isso daqui é 1 mais cosseno de θ sobre 2, igual ao cosseno ao quadrado de θ sobre 2. Pronto, acabou meu exercício. Porque o θ eu conheço, né? O θ vale 45. Então, como ele é 45, esse lado aqui eu sei calcular. É isso aí. E é por isso que aparece aquelas raízes ali, ó, da raiz de 2 na conta. Eu tô aqui, ó, para calcular o treco eu preciso desse cosseno. E esse cosseno apareceu aqui. Então, olha o que ficou ali para nós nessa identidade. Ficou que o cosseno de θ sobre 2, como ele está ao quadrado, eu vou tirar a raiz, né? Ele é a raiz de 1 mais cosseno de θ, tudo dividido por 2. Como a gente acabou de achar que o θ vale 45 graus, então eu resolvi o exercício. Né? Então aqui vai ficar que o cosseno de 45 graus sobre 2, que é o que eu quero, é a raiz quadrada de 1 mais cosseno de 45 sobre 2. Então vamos lá. Isso aqui é a raiz de 1 mais raiz de 2 sobre 2 divididos por 2. Opa! Divididos por 2. Então, calculando esse bagulho aqui, vai ficar 2 mais raiz de 2 divididos por 4. Então, quando eu tirar a raiz, isso aqui acabou ficando 2 mais raiz de 2 divididos por 2. Esse é o cosseno que eu estou procurando. Eu nem sabia que dava para somar uma com a outra. Pois é, bicho. Essa é a brincadeira. Então, é só botar aqui agora, né? Ó. Esse valor é esse monstrinho aqui. Né? Então, acaba que a gente descobriu que Rzinho sobre Rzão vale 2 mais raiz de 2 sobre 2. Então, passando o R para o outro lado, você achou o Rzinho, né? Então, deu essa daqui. Se tu me botasse pra fazer isso agora de novo, nesse exato momento, eu não fazia. Não daria, né? Mas é brincadeira. Essa identidade aqui, ela é muito pouco cobrada para nós, tá? Essa daqui que envolve
o cosseno quadrado. Ela é uma derivada, como vocês estão vendo, das outras duas, né? Mas é mais uma das identidades aí que podem cair na prova de vocês. Como vocês viram, tem uma prova bem recente, né? Caiu tem 2 anos, né? Então, mais uma aí para botar na memória. Ou lembrar que você pode manipular as duas. Tem uma outra ainda, você falou, nem sabia que podia somar, mas ainda dá para subtrair, bicho. Se você subtrai essas aqui, ao invés de cancelar o seno, cancela o cosseno. Então tem uma identidade também que fala que o seno ao quadrado de um ângulo é cosseno de 1 menos, né? 1 menos cosseno de 2x sobre 2. Então ela também pode vir no seu valor negativo, sabe? O importante aqui é essa relação, a relação entre um ângulo e o dobro dele, seja no seno, seja no cosseno. É isso que essas fórmulas estão trazendo pra gente. Então esse exercício é muito difícil. Eu imagino que lá na hora da prova uma galera tenha errado, velho. Primeiro que para ter a ideia é difícil. E quando você tem, você não vai pensar em calcular o arco metade, né? Que é o chamado essa fórmula. Não, é só começar falando de fato. Não, essa é a única parte em que dá para chegar. Essa era a parte mais plausível de pensar. Né? Mas você chega nisso e acha que está errado, velho. Porque em geral, você não calcula a metade de um ângulo, entendeu? E mesmo que você lembrasse, a fórmula do arco metade ela é bem difícil. Véio. Não é fácil de você lembrar também, então as contas ficam todas complicadas, né? Mas fica aí como é que as identidades também caem pra gente. Provinha de 2021. Deixa eu pegar mais uma aqui pra nós. Ó. Essa prova de 21 estava bem difícil, por sinal. Vocês fizeram? Fizeram? Não, pô, mas tem 2 anos. É porque é para entrada 21, né? Então ela é dado 20. A prova de. As outras questões eu acho que divide a do passar prova. Não é? Deixa eu dar uma olhada nela aqui, velho. Prova da SPSEX, matemática. SPSEX de 2000 a do ano passado, 22. 22 questões, né? Ó, tem uma de trigonometria, com aceleração. Poxa, essa aqui parece difícil mesmo. Um corpo descreve um movimento harmônico, seguindo uma equação horária de posição 5 cosseno de 2t mais 10. Só sabe as Não, fórmulas. saber a fórmula de MHS. Mas na matemática, dada essa aqui, é difícil, velho. Hoje os devem de matemática. Na prova de matemática. Uma questão de conjunto, uma de PA, uma de... Não sei como é que faz isso, não. mané. Função inversa, sistema, probabilidade, geometria de posição, volume da esfera, circunferência. Por enquanto não está tão difícil assim, não. Distância ponto reta. Tem até preguiça só de ver. Log de 12 na base 3 vezes log do log de... Meu Deus do céu. Pra que No ano isso? passado, É. não estava tão difícil, não. Você Ah. cortava tudo. Trocava de base. Você cortava tudo. Essa aqui ela pegava lá em cima e Cortava tudo. Equação Fazia exponencial. duas questões. É rapidinho. Mas eu não sabia, eu nem fiz. Tu chegava de log em 81 na base 3, pô. Essa aí eu sei fazer. Tu chegava nisso no final. Pô. Essa eu sei. O polinômio, fazer Breuer-Ruffini 5 vezes aqui. Não, tava uma questão mais suave. Essa aqui é maneira, ó. Da prova do ano passado. Deve ser a que tu pediu, envolvendo matriz. Matriz e trigonometria. Então vamos ver se a gente consegue aqui. E número complexo ainda. Cosseno de 2x, primeiro termo, e seno de x. Aí depois eu tenho menos i, 1 e 0. E a gente finaliza a matriz com menos seno de x e seno x e 1. E seno x e 1. É menos aqui.
Legal, bicho. Se x é um ângulo qualquer, o determinante dessa matriz aí é igual a quanto? Caramba. Então vamos lá, vamos calcular, né? Determinante, então conserva aqui a matriz original, repito as duas primeiras. 1 e 0, menos seno x e seno x e 1. Então, como eu quero determinante, vamos repetir e ver o que vai aparecer aqui. Menos i e 1, seno de x e 0. Legal. Começaram assim, pelo menos, né? Eu fiz uma borboleta. Ah, dá na mesma. Então, vamos ver. Pô, borboleta numa... Mas tu transformou isso aqui numa 4x2? Não, pô. Ah, tu fez direto aqui, velho. Tá, só, pode crer. Porque senão vai dar ruim. Se for aquela regra da borboleta da geometria analítica, não vai dar certo, não. Aqui dá quanto? Deixa eu ver. I ao quadrado, então menos i ao quadrado seno de x. No final é 0. Seno de x ao quadrado também. Sim. Do lado de cá vai dar menos seno ao quadrado de x, 0, e menos i ao quadrado. Boa. Então, deixa eu ver. I ao quadrado vale menos 1, com o menos da frente vai ficar 1. Então, 1 menos seno ao quadrado de x. Fazendo a inversão do sinal, esse cara vai ficar negativo, né? E do lado de cá, aqui fica 1, seno quadrado, cosseno quadrado. Opa, cosseno de 2x. Então, isso é cosseno de 2x mais seno ao quadrado. É isso aí? Boa, então preciso somar essa galera, né? Apareceu um arco duplo aqui pra gente. Então, o determinante dessa matriz é cosseno de 2x mais seno ao quadrado de x, menos 1 mais seno ao quadrado. Aí, lembrando do arco duplo, isso daqui é cosseno ao quadrado menos seno ao quadrado, mais seno ao quadrado, menos 1 mais seno. Aí os bagulho cancela aqui, né? Ah, dá 0. Isso. 0. É isso aí mesmo. Isso aqui morre. E aí aqui eu tenho seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado. Dá 1. Então, 1 menos 1, 0. Boa. Então, o determinante dessa matriz é igual a 0. Pra quê, né, velho? Se não é 0, é 1. 0. Olha aí, mané. Foi isso mesmo. Ó. O gabarito aqui era a letra E. Massa. Então, mais uma de matriz. Deixa eu ver as outras duas. Soma vetorial. Pô, essa de soma vetorial é um saco. E a última, equação modular. 21, vamos ver, de 21. É, se lembrar, mesmo esquema da outra, né? Se lembrou ali a identidade, já era, velho. É, não, pô, é aquela lá do mudou. Ixi, ó, caiu, na de 21 caiu binômio de Newton. Nossa, bem mais fácil. Vocês manjam de binômio, velho? Não? Ah, dá pra fazer. É. Esse bagulho aí de... Cara, binômio eu acho Qualquer coisa difícil, que velho. não for análise combinatória, dá pra fazer. Mas é análise combinatória, pô. Não, mas tem um fenômeno que não é de análise. Ah, é. Isso é verdade, velho. Deixa eu ver mais um aqui pra gente. Esses dias eu vou fazer uma questão que o cara escreveu potências decrescentes, eu já não sabia do que era, mas era a mesma coisa. Já não fiz por causa disso. Mesmo, porque o binômio de Newton vai reduzindo, né, as potências do Ele escreve normal. polinômio, velho. Porque tem uma que cresce e tem uma que decresce. Ninguém ensinou o que cresce. É A e B. Aí o A cresce e o B decresce. É sempre assim. Pronto, vamos mais uma aqui, ó. Achei da prova do ano retrasado. Mas é um que cresce e um que decresce. E também quando eu descobri isso, eu fui tentar fazer e não consegui também. Mas essa era chata, era aquela que o professor fez aqui, o Paulo. Aquela que ou dava um polinômio cabuloso, Ah,
Qual é o valor dessa expressão aqui? 2 vezes secante de x mais 3 vezes a tangente. E aí? 2 vezes secante mais 3 vezes a tangente. Tem uma informação. X está no quarto quadrante. E eu sei também que o cosseno dele é 4/5. Pode crer. Né? E aí, fariam tranquilo? Se trocar essa tangente por seno sobre cosseno, dá certo? Dá certo. Como você já tem o cosseno, precisaria achar o seno. Né? Aí aquele secante também troca. Secante também troca. O secante está mais fácil, né? Porque a secante é a inversão do cosseno. Então é só trocar esse brother de lugar aqui para 5/4. Então o grande detalhe está aqui só, né? Porque a conta em si não parece ser tão difícil não. Ó. É uma questão que envolve você lembrar o sinal de cada um deles. Né? Então no quarto quadrante o cosseno é positivo, é verdade. A secante também vai ser positiva, né? Porque só inverte a posição. E a tangente é negativa. Então é só lembrar que em algum momento aí vai ter que aparecer um menos na continha. Então, pensem aí antes de eu resolver. E aí, saiu aí? Rapaz, como é que a gente faria essa questão do MHS na matemática, velho? Não é pra substituir na fórmula, não deixar um valor só? Sim. Não, no MHS, né? Você disse? É, mas eu teria que lembrar as fórmulas de MHS. Eu acho que não tem outro jeito de fazer mesmo, não, velho. Caralho, você vai ver que o A corresponde a alguma coisa aí. Faz de conta. Resposta? Não sei não, bicho. Só sei fazendo. Vamos ver o que sai de bom aqui. Ó. Acho que é meio. Meio. É isso aí, meio. Vamos ver, ó. Cosseno de x sendo 4/5, como é que vocês acharam o seno? Ou a tangente, né? Porque eu precisava daqueles valores ali. Alguma ideia? Eu joguei seno sobre cosseno. Pois é, mas você achou o seno como? Eu joguei na relação fundamental. É, esse é o caminho que geral faz, mas tem mais fáceis. Menos cosseno quadrado. Aqui, ó. O que significa cálculo de cosseno lá num triângulo retângulo? Normal.
cateto adjacente por hipotenusa, né? Então tem um triângulo que tem cateto 4 com hipotenusa 5. É isso? Então qual é o outro cateto? 3. Então acabou nosso exercício, né? Porque se isso aqui é 3, aí quem é a tangente pra gente? A tangente é cateto oposto por cateto adjacente. 3/4. Né? Só lembrar que como eu estou no quarto quadrante, aí é só botar um negativo na frente. Então é menos 3/4. Pronto, então vamos nessa. Então a conta que ele quer fazer é 2 vezes a secante, então 2 vezes 5/4, mais 3 vezes a tangente. Então 3 vezes menos 3/4. Então vai aparecer aqui 10 menos 9 sobre 4. Ah, então fechou, né? Maravilha. Isso aqui é a raiz quadrada de 1/4. Então a resposta que ele procura, vale meio. Isso aí, velho. Aqui, claro, o caminho que geral faz é esse. Ah, eu sei que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. Aí sai fazendo a contaiada substituindo cosseno, acha o seno, divide seno por cosseno, acha a tangente. Mas a gente pode ir para o básico, né? O básico. Sempre cosseno é cateto adjacente por hipotenusa, então tem um triângulo que isso aí acontece. Logo você acha... É porque você tem duas fórmulas. Você tem o seguinte, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. De boa? Aí eu tenho o cosseno. Então isso aqui se eu resolvo seno ao quadrado mais 4/5 igual a 1, eu vou achar o seno. Então eu vou fazer um mundaréu de conta aqui e vou achar que o seno é 3/5 negativo. Negativo porque eu estou no quarto quadrante. Aí tem uma outra fórmula que fala que a tangente é seno sobre cosseno. Aí como eu achei o seno e já tinha o cosseno, quando eu troco, né? Então menos 3/5 dividido por 4/5, então menos 3/4. Aí tendo essa galera, você faz a contaiada toda. Então fazendo aqui pelo triângulo é imediato, né? Não precisa fazer essas contas todas. Então se o cosseno é 5/4, então tem um triângulo de cateto 4 e hipotenusa 5. Que tem o outro cateto 3. Como a tangente é cateto oposto por cateto adjacente, 3/4. Então você reduz as contas. Então lembrem só desses pequenos detalhezinhos, né? No fundo são triângulos, não deixa de ser triângulo. Você tem resoluções aí que ajudam vocês na hora da prova. Legal? Então só fazendo um compilado aqui das nossas questões, né? Que a gente já tem até agora, né? Deixa eu fazer mais uma. Essa aqui caiu há algum tempo atrás, bastante tempo atrás, então a gente não é muito fácil de achar, não. Eu nem lembro quando foi, velho. Mas se por acaso você tem seno de x mais cosseno de x igual a 1, né? Quem é o nosso xzinho aí, velho? Pegando no primeiro quadrante para facilitar a nossa vida. E aí? Seno de x mais cosseno de x é igual a 1. Então, quem é o nosso xzinho? Vai dar certo, velho. Sem os quadrados, né? Esse aqui é o lance. Você só está somando as duas. Não sei. Aqui é só naquela ideia que... não tem relação direta, não. 90 graus? 90 resolve, com certeza. Aqui fica 1 e 0, né? Mas tem outra solução além do 90. O 0, por exemplo, resolve. Porque esse fica 1 e esse aqui fica 0. Então, quais são todas as soluções desse problema? Né? Se o 90 resolve, 270. 270 não, porque vira negativo.
Ó, o macete desse exercício aqui, eu vou fazer por o caso do 1, depois vocês podem fazer para qualquer outro. Isso é ridículo, né? Quando você faz a primeira vez, mas olhar assim não é tão difícil, não é tão fácil, não. O grande segredo está que naquela fórmula que a gente conhece, tem os quadrados, né? E aqui eu não tenho o quadrado. Então, a ideia geral é você pegar isso daqui e elevar ao quadrado. Então, elevando ao quadrado é produto notável. Então, vira quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Do outro lado, igual a 1. Boa? E aí apareceu esse cara aqui, ó. Cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado, que é igual a 1. Então, isso aqui no fundo vai ficar 1, mais 2 vezes seno cosseno é igual a 1. Boa. Então, vou cancelar os 1's. Né? Então, ficou que 2 vezes seno cosseno é igual a 0. Ah, então se isso aqui é um produto de coisas que está dando 0, um dos dois é 0. Então, ou seno de x é 0, ou cosseno de x vale 0. Aí você tem as respostas, né? Ou x é 90 graus, ou ele vale 0, ou 2π, né? Pô, mas foi o que ele falou, então não vai fazer conta nenhuma. Não, essa era uma. O lance é que a gente teria que encontrar todas, então poderia ter uma escondida aí no meio do percurso, né? Então, o que a conta está mostrando é que, de fato, só aquelas duas, 3 no caso, aparecem, porque aqui tem um 2π no nosso domínio, né? Então, legal. Essa é a nossa primeira continha. Se você eleva ao quadrado, a coisa vai dar certo. Então, uma troca rápida. E se eu tiro 1 e coloco 2? E aí? Na verdade, deixa eu botar um outro valor ali, porque senão fica zoado, né? Acho que 2 não dá certo, porque o seno e o cosseno é limitado, né? Raiz de 3 eu acho que dá certo. Se for raiz de 3 funciona? Deixa eu ver. Funciona. Como é que vocês fariam esse caso, né? Hã? Mesmo esquema? Então vamos ver aqui. Eleva ao quadrado. Então elevou ao quadrado. Então a gente já sabe que aqui vai aparecer uma relação fundamental, né? Então vai aparecer seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado. Mais 2 vezes seno cosseno igual a 3. Então 2 vezes seno de x cosseno de x é igual a 2, né? Porque aqui vai dar 1, vai passar para o outro lado negativo. Então, seno de x cosseno de x é igual a 1. E aí, como é que você resolve agora? Porque a diferença é que antes deu para resolver porque deu 0, né? Aí quando era 0, um dos dois dá 0. Só que agora, nessa pegada, tá dando 1, velho. Aqui a raiz de 3 até nem dá certo. Teria que pegar um outro valor ainda, velho. Porque a raiz de 3 também dá errado. Deixa eu só modificar esse valorzinho aqui do final para poder fazer uma conta aparecer, né? Porque senão dá ruim. Daria com 1 sobre raiz de 3, daria? Deixa um valorzinho aqui que já a gente descobre. Então aqui ficaria essa coisa ao quadrado, essa coisa ao quadrado menos 1. Pronto, o processo é esse. Mas o grande detalhe, tá, galera? Quando for um número aqui que não é 1, porque se for 1, beleza, elevou ao quadrado está resolvido. Quando não for 1, vocês vão ter que olhar para cá para poder resolver a questão. É só isso. Né? Isso daqui é uma identidade trigonométrica. Né? 2 vezes seno e cosseno. Lá no comecinho a gente viu o que acontecia quando era x mais y. Né? Então, seno de x, cosseno de x, seno de x, cosseno de x. Ou seja, o seno de 2x é 2 vezes seno cosseno. Então, olha aí, ó, mais uma identidade para a gente. Quando aparecer 2 vezes seno cosseno, a gente vai transformar isso daqui em seno de 2x. Então, do outro lado, eu só tenho que escolher um valor que faz isso ser menor do que 1. Qualquer um deles vale. Né? O que a gente poderia escolher para ser menor do que 1? 3 meios? Então, funcionaria, por exemplo, com a raiz de 3 sobre 2. Funciona. 3 meios
3 meios menos 1, então meio. Beleza, agora a gente conseguiria resolver, né? Tem que ser o valor curto. E quais são as soluções desse probleminha aí? Seno de 2x dando meio. Então, aquela ideia básica que a gente já viu hoje, como é seno, é o cara que está para cima, né? Você está pegando um valorzinho valendo meio. Então, eu estou aqui, meio, metade do seno. Então, metade do seno tem uma resposta no segundo quadrante e tem uma resposta no primeiro quadrante. No caso do primeiro quadrante, para dar meio, 30 graus. Seno básico, né? Então, a primeira resposta aqui é que o ângulo de 2x tem que ser 30 graus. Legal? Porque eu estou calculando o seno desse cidadão inteiro. Ou seja, o meu x teria que ser 15 graus. E a segunda resposta é você andar 30 graus aqui na outra direção, que vai me dar um ângulo de 150 quando você compara a subtração pelo 180. Então, a segunda resposta é que 2x é 150, então meu x deveria ser 75. Legal? Só que veja, aqui só a nível de gabarito, isso não apareceria lá para vocês, né? Porque equações trigonométricas nunca vêm em grau, né? E o outro é que ele não fez restrição de domínio. Então, eu não coloquei aqui ó, o 0 a 2π. Isso quer dizer que o x poderia ser qualquer coisa. Então, quais seriam as respostas desse problema? Primeiro, eu tenho que transformar para radiano. Então, transformar para radiano. Multiplica por π em cima, divide por 180 na parte de baixo. Né? Porque a conversão é de π para 180. Aqui dá para dividir por quantos, bicho? Dá por 15, né? Então, dá 1, sobra 30, 12. π sobre 12. Então, isso aqui equivale a π sobre 12, mais a quantidade de voltas que você pode dar. Mais 2kπ. Enquanto aqui embaixo a ideia é a mesma, só que para 75 graus vai aparecer 5π sobre 12, mais a quantidade de voltas que você pode dar. Então, a solução desse probleminha já seria nesse formato. De boa? Então, poderia sim elevar ao quadrado, normal, igual a gente fez. Só depois lembrar de fazer essa continha aí. Tá bom? Porque para não ficar tão zoado ali no resultado final. Esse era um jeito de fazer. Tem outras formas, tá? Essa é só uma delas. Uma outra que é muito mais difícil, uma vez um aluno desse cursinho aqui, inclusive, resolveu desse jeito, foi esse aqui, ó. A sacada dele foi boa, viu? Olha só. Ele fez assim, com raiz de 3 sobre 2. Primeira coisa que ele fez foi racionalizar desse lado aqui, viu? Então, ele escreveu seno de x, cosseno de x, sendo igual a raiz de 6 sobre 2. Certo? Porque multiplica e divide pela raiz de 2, né? Aí, a outra parte da conta dele foi colocar meio, raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2. Ou seja, ele multiplicou a conta toda por raiz de 2 sobre 2. Aí, olhando nesse formato, raiz de 2 sobre 2 é cosseno de 45. Isso aqui é seno de x. Depois aparece o seno de 45 e o cosseno de x. E aqui no final, né, raiz de 6 com raiz de 2 vai dar raiz de 12, divididos por 4. Só que quando eu olho isso aqui, ó, é a primeira identidade que a gente viu hoje na soma, né? Cosseno de um, seno do outro, cosseno de 1. Então, isso aqui pra gente é o seno de 45 graus mais x, dentro da soma de arcos. E do lado de cá, essa raiz de 12 é 2 raiz de 3. Divididos por 4, então fazendo o cancelamento, isso aqui é raiz de 3 sobre 2. E aí ele resolveu da mesma forma, né, que a gente fez. Só que agora, por ser raiz de 3 sobre 2, o ângulo é 60. Então aqui as minhas respostas seriam ou 45 mais x é igual a 60. Então legal, o x vale 15, né? Mesma resposta que a gente encontrou. Ou
45 mais x tem que valer lá embaixo nos 120 graus. Né? Então, você vai subir, desculpa, vai subir um pouquinho aqui no 120. Então, nosso x vale 75. Então, uma outra forma de resolver, né, que também dá certo. Véio. Com um pouco mais de raciocínio, é verdade, mas também dá certo. Então é isso, moçada. Por hoje, encerrados. Semana que vem, a gente já começa a revisão, porque eu não tenho mais nada de trigonometria para falar para vocês, não. Véio. Função que vai dar o estilo. Não, seria eu, mas não cai muito na prova, acho que a gente perde tempo. Graças a Deus. Sabe? O básico a gente já entendeu, é mais fácil ver função por exercício do que ficar aqui tendo toda a teoria de função. Cai tão pouquinho, velho. Porque o senhor da teoria não entende nada. É, difícil pra caramba. Função de trigonométrica é muito chato. E não, é muito detalhe, velho. Então é melhor ver no exercício mesmo, porque o que a gente precisa de função a gente já aprendeu. Então, só resolver as questões e correr para abraço. Isso aí, galera. Aquele abração, até a próxima, velho. Fechar aqui. Ui, cestinha. Que isso, professor? Hoje foi pra cá, não entendi nada. Que isso, mano. Você vem com uma Só um dia como o outro qualquer. Velho.